Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Agora nós vamos começar mais um estudo, né, da série do Apocalipse. Nós vamos estudar o Apocalipse 15 e o Apocalipse 16, que lá fala sobre as 7 pragas do Apocalipse. Tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas sobre as 7 pragas. E nós vamos tentar, de uma maneira, dentro da palavra de Deus, falar o que significa, qual é o simbolismo dessas 7 pragas, tá bom? Quando vai cair essas 7 pragas? Como que vai cair? Como que vai estar o mundo na ocasião que cair essas 7 pragas? Como nós já saímos do clímax, né, do Apocalipse, agora nós vamos adentrar no como vai estar o planeta Terra quando Jesus estiver voltando, né? Então nós vamos estudar sobre isso, as 7 pragas do Apocalipse. E seja bem-vindo ao nosso estudo, né? Nessa série do Apocalipse. E agora eu quero orar com você, né? Vamos fazer uma oração para nós começarmos a estudar a palavra de Deus? Santo Espírito, obrigado porque o Senhor ama esse amigo, essa amiga, esse adolescente, esse jovem que está fazendo esse estudo do Apocalipse juntamente comigo. E que o Senhor Santo Espírito que seja o que conduz esse estudo, o que coloca na mente o que a pessoa precisa aprender. Não me conduza, me guie a pessoa, guie meu amigo, minha amiga, esse jovem, esse adolescente, pré-adolescente que está estudando a tua palavra. E que tudo aconteça de acordo com a tua santa vontade. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, as 7 pragas do Apocalipse, né? Apocalipse 15 e 16, as 7 últimas pragas, né? Essas 7 últimas pragas, elas vão acontecer quando? E por que essas 7 últimas pragas? O que está querendo dizer isso, né? Então o Apocalipse 16, ela vai tratar do tema das 7 pragas. Só que para nós entendermos o assunto, nós devemos voltar um capítulo no Apocalipse 15, que funciona como uma introdução ao Apocalipse 16. No Apocalipse 15, lá começa, né? Lá está apresentado o motivo da queda das 7 últimas pragas. Os 7 flagelos, né? Então abra sua Bíblia agora no Apocalipse 15, versículo 1. Olha só o que diz lá. Abriu a palavra de Deus no Apocalipse 15, versículo 1? Então olha só o que diz. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus ou a ira de Deus. Interessante que o Apocalipse tem várias cadeias de 7. Já vimos aqui sobre os 7 candeeiros, sobre as 7 igrejas, sobre os 7 selos, e agora chegamos às 7 pragas de Apocalipse 15, versículo 1. Aí Apocalipse 15, versículo 1 está dizendo que com o derramamento dessas pragas se consuma a ira de Deus. Muitas pessoas não entendem esse tema e às vezes a nossa Bíblia parece estar acorrentada. Muitas pessoas não abrem a palavra de Deus, a Bíblia, para estudar. Ou às vezes até abrem, mas não compreendem os assuntos. Vamos mais uma vez abrir a palavra de Deus e deixar que esse tema seja compreensível para todos. Para entendermos o tema das pragas, precisamos entender o ofício, o ministério de Cristo no santuário. Jesus está nesse exato momento, aonde? Lá no céu. Em que local? No santuário. Qual o santuário? O celestial. Aquele celestial, o santuário celestial, serviu de modelo para o que foi feito aqui na terra na época de Moisés, certo? Então Jesus está lá no verdadeiro, no santuário celestial, trabalhando por todos nós. Esse ministério de Cristo nós chamamos de bifásico, porque ele acontece em 2 fases. Lembra que lá no santuário em Israel você tinha o sacerdote que oficiava todos os dias e o sumo sacerdote que entrava em ação uma vez por ano. Tudo que acontecia no santuário era uma tipologia da obra de Cristo.
Então, ele tinha que cumprir esse ministério. E quando Cristo tornou-se nosso sacerdote, o que aconteceu? O que aconteceu quando ele se tornou nosso sacerdote? Quando Cristo morre no ano 31, ele ressuscita no domingo pela manhã e vai aos céus. Ele começa uma obra sacerdotal que durou até o dia 22 de outubro de 1844, conforme nos ensina a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Os mileritas achavam que Jesus voltaria nesse dia, 22 de 10, de 2 de outubro de 1844. Eles acreditavam nisso, mas não era a volta de Jesus, era o início de uma nova fase do seu trabalho no santuário celestial. Que fase é agora? Aquela fase representada lá no santuário terrestre, pelo sumo sacerdote que entrava no Santíssimo no dia 10 do 7º mês, no mês de Shir, né, que fala, para fazer juízo e expiação. Então, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus começou agora a sua obra como sumo sacerdote no santuário celestial. Isso quer dizer que nesse exato momento, enquanto nós estamos conversando aqui, ele está realizando o juízo. Sim, começou o juízo. E tem a data do começo, 22 de outubro de 1844. Lembra que semana passada, no estudo passado, nós falamos sobre o juízo e as 3 fases do juízo? E que a primeira fase começa agora, né, no dia 22 de outubro de 1844. Os nomes de todos os que aceitaram a Cristo serão julgados para que, antes que ele volte, seja definido quem está salvo e quem está condenado. Então, ele voltará para buscar quem? Os salvos. Se Cristo está hoje atuando como sumo sacerdote, o que vai acontecer quando ele terminar esta obra? Vamos abrir a palavra de Deus, Apocalipse 15, versículo 8. Bem pertinho aí, né? Versículo 1, agora versículo 8. Diz assim: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem o quê? Os 7 flagelos dos 7 anjos. Está vendo aí? Jesus está hoje no santuário, mas chegará um momento em que a fumaça tomará conta do santuário. E o que significa essa fumaça enchendo o santuário? É porque Jesus sai do santuário. Ninguém mais pode penetrar no santuário até que se cumpram as 7 pragas. Este sair do santuário, aqui do santuário que você está lendo, tem que ser comparado com Daniel 12, versículo 1, onde o profeta diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, e haverá um tempo de prova qual nunca houve. O levantar-se de Miguel, de Daniel 12, 1, é a saída de Cristo do santuário, assim como Apocalipse 15, versículo 8. Então, quando Jesus sai do santuário, acabou o trabalho dele como mediador e juiz. Ele não mais intercede por ninguém. Ou seja, todos os casos foram decididos. Uma vez que os casos foram decididos, né? Os salvos já estão selados com o selo de Deus, e nós já aprendemos aqui que o selo de Deus é um selo de proteção. Proteção contra o quê? Contra as pragas que agora caem. Os 7 flagelos. Então, as 7 pragas que agora serão derramadas, elas não atingem os que receberam o selo de Deus. Elas vão atingir os portadores da marca da besta, como nós veremos agora no próximo texto bíblico. Então, quando Jesus sai do santuário, lá existem 7 anjos. Cada um desses anjos vai agora à terra derramar a sua taça. E em cada taça há um flagelo, uma praga. E com essas 7 pragas cai sobre os ímpios, se consuma a ira de Deus.
Ou seja, a justiça tem que ser feita. Agora é a hora da retribuição. Vamos estudar cada uma das pragas e entender os seus símbolos e o seu significado. Abra a palavra de Deus agora no Apocalipse 16 e vamos para o versículo 2. Lá apresenta a primeira praga. Olha só o que diz aí, Apocalipse 16, versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram sobre ele o quê? Úlceras malignas e perniciosas. Qual é a primeira praga? Úlceras malignas e perniciosas. Você lembra da experiência de Jó, quando ele tinha o seu corpo tomado pela lepra? E ele com um caco de telhado, né, de telha, coçava a pele por não suportar o sofrimento? Algo parecido será a primeira praga. E quem é que a primeira praga atinge? Quem? Os portadores da marca da besta e da sua imagem. Então a primeira praga é derramada sobre esse grupo. E a segunda praga? Apocalipse 16, versículo 13. Leia lá. Um pouquinho mais para frente aí. Diz assim: derramou o segundo anjo a sua taça aonde? No mar. E esse se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. A segunda praga, ela é derramada no mar, e o mar vai se transformar em sangue. E o que vai acontecer com os animais que habitam no mar? Eles morreram. Agora, estas pragas são literais, mas elas não são universais. E por que não são universais? Porque senão todo mundo ia morrer. Se a segunda praga fosse universal e todos os oceanos se transformassem em sangue, uma vez que 3/4 da terra é água, nós não teríamos oxigênio para sobreviver. Só que não é este o quadro que a Bíblia pinta. Quando a Bíblia fala da volta de Cristo, os ímpios estarão vivos. Então, essa segunda praga não pode ser universal. Ela é local. Ou seja, alguma parte dos oceanos se transformarão em sangue, aonde tem mais concentração dos adoradores da besta e da sua imagem. Mas não todo o planeta. Olha só. Então, a segunda praga é o quê? As águas dos oceanos em sangue, não todos. Uma parte que nós não sabemos quais são. Olha agora para a terceira praga, Apocalipse 16, versículo 4 em diante. Olha o que é que diz lá. Derramou o terceiro, a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram o quê? Em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que eras, e o que? O santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de quem? Do povo santo e dos profetas. Também sangue Deus-lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvir do altar que dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aonde cai a terceira praga? Nos rios e nas fontes das águas. Mais uma vez, esta praga não é universal. Porque se toda a água potável que nós temos no mundo se transformasse em sangue, a humanidade não sobreviveria. Nem uns dias, poucos dias. Sem água. Morre. Mas não é esse o quadro que a Bíblia pinta quando Jesus volta. Quando Jesus volta, os ímpios estarão vivos, bem como os salvos. Então, esta praga também tem um caráter local. Aqui agora acontece algo interessante. A água potável se transforma em sangue e o ímpio
Nesse momento, muitos deles que habitaram essas regiões, atingidos pelas pragas, eles não terão água para beber, mas o justo terá água. Os santos terão água. Por que nenhuma das pragas atingiu o justo? Porque ele foi selado pelo selo de Deus. Então, aonde falta água para o ímpio, não faltará para o justo. Daí vem a promessa do salmista: o teu pão será dado e as tuas águas serão certas. Eles não terão necessidade de nada. Mas um outro detalhe chama a atenção aqui. Porque é que as águas potáveis se transformaram em sangue? O anjo diz assim: porque eles derramaram sangue de apóstolos e profetas, de santos e profetas. Agora sangue tem sido dado a beber para eles. Eles são dignos disso. Amigos e amigas, esta praga faz referência a todas as tragédias que aconteceram aos cristãos em nossos dias e nos dias passados. Porque se as pragas estão no futuro, elas não estão falando dos ímpios que viveram na Idade Média. Elas estão falando dos ímpios que vivem nos últimos dias. Nos últimos dias da nossa história. E que vão perseguir quem? Nós. Os que amam Jesus, que querem Cristo. Vocês têm acompanhado as reportagens de algumas regiões do mundo. Eles estão matando cristãos em algumas partes do mundo. Eles estão morrendo por amor à verdade. Esses que estão matando os cristãos, um dia eles terão sangue para beber. E sabe o que Deus declara? Eles são dignos disso. Porque eles derramaram o quê? Sangue. Sangue santo. E sabe o que o inimigo, e sabe o que eu imagino? O ímpio no desespero, na sede por falta de água, de líquido, de fato eles vão beber literalmente sangue, esperando que isso sacie a sede dele, mas certamente não matará a sede. Mas o desespero e a punição que eles recebem pelo mal que praticaram. Chegamos à quarta praga. Apocalipse 16, versículo de 8 a 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Os homens se queimarão com um intenso calor e blasfemarão o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Olha o que acontece na quarta praga. Primeiro, ela é derramada sobre o sol. E aqui nós teremos o planeta aquecido a uma temperatura quase que insuportável. Quando? Na queda das 7 flagelos. Quando Deus saiu do santuário celestial. E vai ser aquecido a ponto de queimar os homens com intenso calor. Mais uma vez, queimar os ímpios, os justos, não sofrem as consequências das pragas. Agora eles estão em desespero por causa do aquecimento do calor. Agora imagine a situação. Eles têm úlceras malignas no corpo, eles não têm água para beber, agora um sol que aquece a ponto de queimar a pele. Interessante que mesmo diante de todos esses juízos, a Bíblia diz assim: e nem se arrependeram para darem glória a Deus. Por que não se arrependeram? Porque agora é tarde demais. A porta da graça já está fechada, Jesus já saiu do santuário. E aqui eu queria tocar num ponto muito interessante. Tem muita gente por aí ensinando que quando chegar a grande tribulação da igreja, ainda haverá um tempo de oportunidade para a salvação. Um tempo de arrependimento. Nada disso. O tempo de arrependimento é agora, é hoje. Quando Jesus sair do santuário, todos os casos já foram decididos. Agora perceba, se esta não é uma estratégia satânica, porque se eu fico ensinando que haverá no futuro
um tempo de tribulação, onde estão as pessoas, onde então as pessoas poderão tomar a sua decisão? As pessoas vão postergar essa decisão para um momento que de fato não há oportunidade. Veja se essa não é uma estratégia satânica. Pense nisso. Outros estão ensinando que vai vir o reinado do anticristo. E eles estão falando em 7 anos de reinado do anticristo. Outros falam em 7 anos de reinado dos 144 mil. De onde eles estão tirando esses 7 anos? Sabe de onde? Da profecia de Daniel 9:27. Ou seja, a profecia de 7 anos que acontece no primeiro século do ano 27, no batismo de Jesus. Até o ano 34, que já se cumpriu na história. Como que eles pegam uma coisa que já se cumpriu e colocam para o futuro? Não tem lógica isso. Muitos estão pegando essa última semana e jogando para o fim da história da humanidade, sendo que isso não pode ser feito. A Bíblia não diz que esses 7 anos se aplica ao tempo do fim, mas falam do batismo do ungido. Falam da morte de Cristo quando cessarão os sacrifícios do santuário. Fala da rejeição de Israel como nação, ali na morte de Estevão. Então é lógico que esses 7 anos eles estão ali entre o 27 e 34 da era cristã. Agora, aqueles que têm a visão dispensacionalistas, eles pegam essa última semana e jogam para o futuro. E oferecem uma falsa opção de arrependimento, quando ela não existe. Você está lembrando que antes que começam a cair as pragas, Jesus já deixou o santuário? Quando Cristo deixa o santuário, a intercessão pela humanidade termina. Quem aceitou a graça está salvo. Quem não aceitou, o que acontece com ele? Está perdido. Então, quando cai a primeira praga, todos os casos já estão decididos. Mas tem muita gente ensinando isso. E aí o que acontece? Tem muita gente esperando ver a coisa acontecer para tomar uma posição. Seria ao lado de Cristo, quando na realidade esta é uma falsa promessa. Não tem esse momento. Não tem na profecia um período de 7 anos no futuro. Mas o diabo espalha essa mentira e muitos estão dormindo em sua vida espiritual, esperando por algo que nunca irá acontecer. Não existe, e isso não é extraordinário como a palavra de Deus nos mostra tudo o que vai acontecer? A Bíblia está mostrando. Pois bem, caiu a 4ª praga e chegamos à 5ª. Olha o que diz Apocalipse 16, versículo 10. Abra aí, versículo para frente. Apocalipse 16, versículo 10. Diz assim: derramou o 5º a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. 2 coisas são interessantes nessa 5ª praga. Primeiro, ela fala que eles ainda estão sofrendo as consequências da primeira praga das úlceras. Isso quer dizer que as pragas serão sucessivas, uma após a outra. Segundo, mais uma vez é dito que eles não se arrependeram. Por que não se arrependeram? Porque não há mais o Espírito Santo trabalhando nesses corações. Porque Jesus já deixou o santuário celestial. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Olha só que Apocalipse 22, versículo 11, já foi pronunciado. Continue o injusto ainda na prática da injustiça, e o santo continue a santificar-se. A 5ª praga atinge o trono da besta. Lembra que nós estudamos sobre a igreja de Sardes? Onde lá estava o trono de Satanás?
E lembra que nós falamos que o trono de Satanás em Sardes tinha a ver com muitos templos pagãos que adoravam falsos deuses? O trono de Satanás está aí. Aonde existe agora a adoração de um falso Cristo? E sabe quem é esse falso Cristo? É o próprio Satanás, que vai imitar Jesus voltando e depois vai tomar conta de todas as igrejas que se uniram em torno da santidade do domingo e da crença que a alma é imortal. Abra comigo e leia um texto aí da palavra de Deus que o apóstolo Paulo escreveu, né, suas cartas aos Tessalonicenses. Qual é o tema? É 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Abra aí na sua Bíblia. Na minha Bíblia fala sobre a vinda do Senhor, certo? A revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Olha para o capítulo, versículo 1. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Qual é o tema de Paulo que Paulo está tratando aqui? A volta de Cristo, certo? Com relação à vinda de Jesus Cristo, nós os exortamos. O tema é a volta de Jesus. Olha agora o versículo 3, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. O que não vai acontecer? A volta de Cristo, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse quem? O próprio Deus. Versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Sabe o que Paulo está dizendo? Antes que Cristo volte, o próprio Satanás vai fazer parecer ser ele o Cristo voltando. E quando ele fará isso? Antes que se feche a porta da graça. Porque depois do fechamento da porta da graça, durante as pragas, o ímpio já está perdido. O diabo não lucraria com isso. Então, ele fará isso antes que se feche a porta da graça, durante o lançamento do decreto dominical. Por quê? Porque aí ele pode arrastar ainda muitos para a perdição. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer parecer ser o Cristo baixando à terra. E quando aqui chegar, vai começar a pregar e ensinar como Cristo fazia. Vai fazer um monte de sinais e milagres e maravilhas. E o povo vai achar que ele é o Cristo que voltou. Você entende a artimanha de Satanás? Entendeu qual que é a artimanha dele? Agora, por que é que ele também volta? Lembra que eu falei para vocês de que todas as igrejas vão estar se unindo em torno de duas doutrinas? A crença de que o domingo é o dia santo e que a alma é imortal. Mas o que dizer das pessoas não cristãs? O que dizer, por exemplo, do mundo muçulmano, que não aceita Cristo nem a Bíblia como verdade? Como eles vão se unir às igrejas, independente do movimento religioso ou não? Todos eles esperam a manifestação de um libertador. Todas as religiões. Pegue, por exemplo, o movimento Nova Era. O movimento Nova Era está esperando a vinda de quem? Do Lorde Maitreya. Quem que é o libertador para eles? Qualquer segmento hoje espera a chegada de um libertador. O que o diabo vai fazer? Ele vai reunir nele a expectativa de todos os povos, de todas as religiões. Então todos vão achar que ele é o libertador que eles esperavam. Por quê? Por causa dos bens temporais que ele estará fazendo pelos povos.
Aí o ecumenismo chegará ao seu ápice. Porque agora o Cristo está em nosso meio, o falso Cristo. E nós todos, né? Nos unimos. Mas quando acontece esse ecumenismo, o povo remanescente de Deus está pregando que esse é o falso Cristo. Que há uma lei a ser obedecida, que é a marca da besta, não deve ser aceita. Então o mundo inteiro vai ser evangelizado, porque Jesus falou que assim tem que ser. Abre Mateus 24:14. Está escrito assim: e esse evangelho será pregado a todo o mundo. Então virá o fim. E quando o mundo inteiro for evangelizado, Jesus termina a sua obra mediadora. Todos os que aceitaram a salvação estão salvos. Todos os que rejeitaram estão perdidos. E eles saem do santuário. Quem? Jesus e os anjos. Eles saem do santuário. Quando eles saem do santuário, começa a cair as pragas. Recentemente, o Papa se reuniu com outras denominações religiosas no intuito de promover a paz mundial. Nós estamos a passos largos do movimento ecumênico. Várias reuniões estão acontecendo, as igrejas estão se unindo. Agora, olha o que interessante. O ecumenismo vai ser coroado com a vinda de Cristo, que na realidade é um falso Cristo. Quem que ele é? É Satanás. Só que quando todas as igrejas se unirem, Jesus terminou sua obra no santuário. E ele sai do santuário. Aí começam a cair as pragas. Aí agora os ímpios que estão seguindo esse falso Cristo começam a receber as pragas. Aí eles vão perguntar para o próprio Cristo: escuta, você não é o Cristo? Você não está em nosso meio? Nós todos não nos unimos como igreja? Por que agora das pragas? E sabe qual será a resposta que o diabo dará? Sabe por que as pragas estão caindo? É porque é um grupo que não se uniu conosco. E é por causa desse grupo que Deus está irado. Se esse grupo for exterminado, as pragas cessarão. Então sai o decreto de morte de Apocalipse 13. Está lembrado? O decreto de morte? Está lembrado? E agora que ele sai durante as pragas, com essa justificativa, se nós exterminarmos aqueles que não se uniram e os que insistem na observância da lei de Deus e do sábado, as pragas cessarão. E nesse contexto que chega o decreto de morte de Apocalipse 13, versículo 15. Vocês estão percebendo como é que o Apocalipse constrói os eventos final da história? E então as pragas estão caindo, sai o decreto de morte e os ímpios se unem contra quem? O povo santo, justos, que já estão selados. E quando eles tentaram matar os justos, Cristo se manifesta para libertar o povo de Deus. Por quê? Porque eles não podem mais morrer agora. Porque eles já estão o quê? Selados. Então vamos ver quais são os eventos da sexta praga. Olha aí para a próxima praga, Apocalipse 16, versículo 12 em diante. Derramou o cesto a sua taça onde? Sobre o grande rio Eufrates. O que aconteceu com as águas do Eufrates? Secaram-se. Para que preparasse o caminho dos reis que vêm da onde? Do lado do nascente do sol. Vocês se lembram quando nós estudamos a respeito da queda de Babilônia em Daniel capítulo 5? Quem foi o homem que derrotou Babilônia no ano 539 a.C.? Ciro. E qual foi a estratégia militar que Ciro usou para derrotar a Babilônia? Ele secou o rio Eufrates e ele passou com seu exército por debaixo das águas secas. Então, lá no 6º século antes de Cristo, Ciro secou o rio. Agora,
o rio Eufrates para derrotar a Babilônia. Agora aí está a Babilônia. A confusão religiosa, Babilônia espiritual, que agora se uniram num movimento ecumênico. E o que é a sexta praga? É mais uma vez o secamento do rio Eufrates. Só que agora é uma questão o quê? Simbólica. Porque não existe um rio Eufrates hoje que vai ser secado. Mas o rio Eufrates alimentava a cidade de Babilônia. O rio Eufrates foi secado. E aquilo que alimentava a Babilônia deixou de existir. Nesse momento, o que é que alimenta a mística Babilônia de Apocalipse? É uma falsa esperança num falso Cristo. Mas, como as pragas estão caindo agora, eles tentam matar os justos e não conseguem, as pragas continuam. Então os ímpios vão se voltar para os seus líderes religiosos e vão dizer assim: por que é que vocês nos ensinaram errado? Nos ensinaram o erro? Está claro agora que Deus tinha um povo que guardava a sua lei. Por que é que vocês não ensinaram a verdade para a gente? Agora eles vão tirar o apoio da Babilônia. Por isso cai Babilônia. Porque aqueles que até aqui apoiavam não apoiam mais, só que é tarde demais. Eles deixam de apoiar, mas eles já estão perdidos, porque eles rejeitaram a terceira mensagem angélica quando foi pregada. Eles escolheram ficar do lado das tradições. E o que acontece agora? Olha o que diz sobre a sexta praga. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. Então se ajuntaram no lugar em que no hebraico se chama o quê? Armagedon. Aqui está a batalha do Armagedon. E o que é essa batalha do Armagedon? Deixa eu voltar um verso aqui. 3 espíritos imundos que saem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Quem é o dragão na profecia do Apocalipse? É o próprio Satanás. Quem é a besta na profecia do Apocalipse? Nós já vimos que aqui existe mais de uma vez no Apocalipse, né? Quando estudamos Apocalipse 11, nós vimos que aquela besta que surge do abismo para atacar a palavra de Deus, as 2 testemunhas, nós dissemos que aquilo ali é o próprio Satanás que usou o ateísmo da França para atacar a Bíblia. Quando chegamos em Apocalipse 13, nós já estudamos que a primeira besta refere-se a Roma. Roma o quê? Imperial e papal. E o que é a segunda besta refere-se aos Estados Unidos. No Apocalipse 17 tem mais uma besta que ainda vamos estudar. Ou seja, o próprio dragão é o Satanás. Estas bestas podem estar falando de quê? Podem estar falando desse movimento religioso que foi liderado pela primeira besta que recebeu adoração, Roma papal. E o que é o falso profeta? O falso profeta, nesse contexto, é um movimento espírita. Por quê? Por que ele é o falso profeta? Porque está ensinando que a alma é imortal. Que você pode comunicar-se com os mortos. Que os mortos falam com você. Que você passa por reencarnações sucessivas. Este é o falso profeta. Porque nada disso é bíblico. Aqui em Apocalipse 16, 13, fala de 3 espíritos imundos que saem da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta. Quem é o dragão na profecia apocalíptica? O próprio Satanás. Agora, quem é que Satanás usa para disseminar os seus ensinos? O Espiritismo. Porque é o Espiritismo que ensina as pessoas que a alma não morre e que você passa por processo de reencarnação para aperfeiçoamento. E o Espiritismo que ensina que você pode se comunicar com quem morreu.
Quando a Bíblia diz que aqueles que morrem estão dormindo, não têm consciência de nada. Então, o espiritismo é representado aqui pelo dragão. Em Apocalipse 11, nós temos uma besta que sobe do abismo, que é o próprio Satanás, que usou o ateísmo na França para atacar a palavra de Deus. No Apocalipse 13, nós temos agora uma besta que sai do mar. Esta besta recebe adoração. E nós identificamos nesta besta como sendo Roma imperial e papal. Então, no contexto do tempo do fim, não existe mais imperial. Mas a ferida mortal que o papado sofreu foi curada, diz o Apocalipse. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, o dragão representa o espiritismo, a besta o catolicismo e o falso profeta, o protestantismo que se apostatou da verdade. A segunda besta de Apocalipse 13, que tem nos Estados Unidos a principal nação protestante do mundo, agora o que acontece? Juntaram-se os espíritas, o romanismo e o protestantismo apostatado, que se afastou da Bíblia. E eles se unem num movimento ecumênico para quê? Para a última batalha do Armagedon. Só que a batalha do Armagedon é uma batalha que eles já perderam. Porque nesse momento Cristo já está fora do santuário, as pragas já estão caindo, os casos já estão decididos. E sabe o que acontece em seguida? Como diz a visão, esses movimentos que se unirão, vão agora reconhecer que eles estavam errados. Tirarão a autoridade da Babilônia, de Babilônia, e isso abrirá o caminho para a sétima praga. Qual é a sétima praga? Versículo 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram a relâmpagos, verso 18, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Versículo 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caiu uma cidade das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o quê? O cálice do vinho do furor da sua ira. Versículo 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Versículo 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Você percebe que a queda das 7 pragas começa a falar de fenômenos que nós vimos na abertura do último selo? Quando montes e ilhas foram movidos dos seus lugares? Quando o céu se enrolou como um pergaminho? A 7ª praga, ela vai coincidir ou dar início aos fenômenos sobrenaturais do quê? Da volta de Jesus. E um detalhe chama atenção durante a 7ª praga. Cairá do céu pedras com pesos de cerca de 1 talento. 1 talento é mais ou menos 40 quilos. Imagina uma bolsa de cimento caindo na sua cabeça, na sua casa, no seu carro, na sua plantação. Imagine caindo do céu. As pessoas, ao sofrerem as consequências dessa chuva de pedra, sofrendo. Os terremotos que balançaram a terra. O mar que se enfureceu e engoliu as ilhas, elas vão fazer o quê? Elas vão blasfemar o nome de Deus. Nem socorro vão pedir, vão blasfemar. Porque a praga, o flagelo é sobremodo grande. Amigos, Deus está consumando sua ira. Porque esses que não aceitaram a praga se submeteram a Satanás. E por que se submeteram a Satanás? Eles perderam o quê? A vida eterna.
e agora estão começando a pagar pelos erros que cometeram. Alguém pode olhar para esse quadro e pensar assim, parece muito severa a ira de Deus. É severa? Severa sobre os ímpios. Severa sobre aquele homem que depois que a esposa o abandona, vai até o hospital e tira a vida da esposa. Severa para um pai que entrou dentro de um carro, colocou seus filhos e jogou contra uma carreta. Severa para esses que invadem as propriedades alheias, roubam e matam para enriquecer ilicitamente. Severa para muitos de nossos políticos, que enquanto milhares de famílias estão morrendo de fome, sem ter o que comer, estão roubando dinheiro público, colocando os bancos no exterior ou comprando patrimônios no Brasil e fora do Brasil. Para estes vão ser severos. Você, quando lê um noticiário, quando vê uma TV, você não fica um pouco revoltado com tudo que está acontecendo no Brasil? Esses dias fui mostrar uma reportagem sobre famílias do Maranhão que não têm o que comer. Uma mãe com 5 filhos uma repórter perguntou para essa mulher, por causa de uma criancinha, né, que não tinha 6 anos de idade, o que você vai comer hoje? Aí ela disse assim, nada. Uma outra família sendo entrevistada, enquanto a mãe falava, uma criança chorava em desespero. E a repórter perguntava para a mãe, você tem o que para dar para ela? Ela disse, eu não tenho nada. Crianças morrendo de fome, num país rico como o Brasil, do lado da sua casa, sabe por quê? Porque políticos corruptos estão desviando a verba que deveria ser do povo. E isso revolta você? Não deve revoltar. Causar indignação? A mim também me causa. Mas lembre-se, Deus vai unir, vai punir a todos eles. Quem está roubando? Quem estão roubando? Quem estão lesando? E se eu estou falando para alguém agora que se enquadra nessa situação, o apelo de Deus é para você. Se arrependa do mal que você tem feito e volta atrás. Repara os erros que você cometeu. Passe a agir com justiça e honestidade. Porque se você não fizer isso, a ira de Deus vai cair sobre você. E isso te aguarda. Deus não é severo, Deus é justo. Ninguém aqui tem direito de dar uma bofetada no rosto de ninguém. Ninguém nessa terra tem o direito de dirigir alguém palavras que firam ao sentimento e ao coração de ninguém. Ninguém tem. E quando você faz isso, Jesus falou assim, você está fazendo a quem? Está fazendo isso comigo, Jesus falou. Porque todas as vezes que você toca num pequenino desses de Cristo, você toca nele. A recompensa vem, por isso se arrependa. Senão o juízo será severo. Deus não é severo. Sabe por quê? Porque o sofrimento humano não é culpa de Deus. É culpa de quem? De Satanás. Por isso os dias dele está contado. Logo chegará o dia que ele será destruído. O sofrimento e consequência do pecado que reina em nossa sociedade, onde alguns querem ter cada vez mais e pisam e roubam para conseguir o que quiserem. O nosso Deus não provoca isso. Sabe quem é o nosso Deus? Sabe? O nosso Deus é aquele que deixou ser pendurado na cruz. Ele é amor. Esse é o nosso Deus. E sabe por que ele foi para a cruz? Para te livrar das 7 pragas. Porque se você aceitar o homem do Calvário, você não vai receber o juízo de Deus na hora da condenação. Porque a palavra ensina que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mesmo quando Deus pune, ele pune por amor.
porque Ele ama seus filhos, não quer que a injustiça continue. Ele quer dar um basta ao mal que domina o nosso planeta. O nosso Deus não é um Deus severo. Ele é amor. E para tirar das pragas, ele foi para a cruz. Ele morreu a morte que você merecia para que pudéssemos ter a vida que a ele pertencia. Não há maior amor que esse. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não nos criou para a destruição, mas Ele plantou em nosso coração o desejo pela eternidade. Deus nos criou para vivermos para sempre. Infelizmente, muitos não querem a Cristo e terão que passar pelo juízo das 7 pragas, como uma punição pelos atos que cometeram. Mas Deus é amor. E mesmo quando Ele pune, está pensando no bem das pessoas. E finalmente, a destruição dos ímpios será um ato de amor, porque de outra forma eles seriam infelizes por toda a eternidade. Não há real felicidade longe de Cristo. Nós podemos escapar de tudo isso, mas nós temos que nos voltar para esse Deus de amor. Enquanto Ele está hoje lá no santuário, intercedendo por você e por mim, nós temos que aceitá-lo como Salvador pessoal. Se Cristo não fosse Senhor de nossas vidas, se nós não nos entregarmos completamente, o destino certo será as pragas. Aí a Bíblia nos pergunta: por que você vai escolher esse caminho da destruição? Escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas. E este é o convite que Jesus, que Deus faz para nós. Se você deseja, neste momento, nesta hora, agora que você está vendo esse estudo, aceitar a Cristo como teu Salvador, se você quer que Ele te proteja durante a última crise que haverá sobre a terra, quando as pragas forem derramadas, eu quero orar por você agora. É real o teu desejo de se entregar, de ver Cristo voltar? Então feche os teus olhos. Pai amado, o Senhor está vendo agora esse amigo, essa amiga, esse jovem, essa pessoa, esse senhor, essa senhora, que está estudando esse estudo, está vendo essa mensagem. Batiza-os, Deus, com o teu poder. Batiza-os com a tua presença na vida deles. E que eles possam ser batizados nas águas também. Que o Senhor esteja com todos eles, ó Deus. Cuide deles, porque agora eles são protegidos pelo Senhor. E agora eles têm que pertencer ao Senhor, batizando nas águas. Ajude eles a irem até uma igreja adventista e lá eles se batizarem para pertencer ao Senhor e receber o teu Santo Espírito na vida. Eu oro ao Senhor agradecido e pedindo, não porque haja algum mérito em mim ou em qualquer pessoa, qualquer ser humano, mas no mérito do Senhor Jesus Cristo. Eu oro na presença do Santo Espírito, eu oro, e em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém, Pai amado. Graças a Deus você tomou sua decisão para o lado de Cristo. Graças a Deus porque você está buscando o Senhor e quer Ele na tua vida. Graças a Deus porque você agora pertence a Deus e é protegido por Deus. Mas você que ainda está relutando ainda, confie no amor de Deus. Acredite nesse Deus, busque Ele, você vai ter Ele. Obrigado, né? Então eu peço agora uma ajuda a vocês para compartilhar esse vídeo. Mandar para outras pessoas. Aperte o sininho lá, o positivinho, né, o joia lá para o positivo, porque isso ajuda a chegar essa mensagem a mais pessoas. E compartilhe esse vídeo, tá bom? E como eu sempre finalizo todas as mensagens, João 4:24, diz assim: Deus é Espírito. E nós devemos adorar a Deus em quê? Em espírito e em verdade.
Obrigado por ter estado comigo até agora. Fica com Deus e tchau. Obrigado, tá?